Fagulhas da Paraxá, com Marie Batiá. A circuncisão de Abraão, no capítulo 17 de Gênesis. Na Bíblia do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, as escrituras hebraicas, a primeira ocorrência representa uma lei, ou melhor, estabelece um padrão pelo qual nós devemos entender aquele conceito. E é na circuncisão de Abraão que nós devemos buscar entender qual o propósito que Deus estabeleceu ao pedir que Abraão fosse circuncidado, não só ele, como todos os homens na sua casa, mas antes ele estabelece a circuncisão de todo filho homem aos 8 dias de vida. Lemos em Gênesis 17:9 o seguinte: E disse Elohim a Abraão: E tu, Aleftav, minha aliança, guardarás. Portanto, tu e a tua semente após ti nas suas gerações. No verso seguinte: Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e ti, entre a tua semente após ti será circuncidado entre vós. Todo filho homem circuncidarás Aleftav, a carne do prepúcio. E será isto um sinal, Ot, Alef, Vav, Tav, da aliança entre mim e ti. Aquele que tem 8 dias de vida será circuncidado entre vós. Todo filho homem nas suas gerações, que seja nascido na sua casa ou comprado por dinheiro, de todo estrangeiro que não seja a tua semente, deverá ser circuncidado, aquele que é nascido na tua casa e aquele que é comprado com o teu dinheiro. Será a minha aliança na tua carne, por aliança eterna. Brit Olam. O filho homem não circuncidado, Aleftav, na carne do seu prepúcio, a alma será cortada do seu povo. Aleftav, minha aliança, quebrou. Quando o Eterno fala com Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, Lech Lechá, sai de ti mesmo. Ele diz: sai do teu país, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Quando lemos essa ordem invertida, devemos perceber que isto é uma saída espiritual e não física, porque no natural alguém primeiro sai da sua casa, depois sai da sua parentela e por último sai do seu país. E aqui há uma inversão da ordem e Avram atende, ainda que parcialmente, pois ele leva seu pai e seu sobrinho. Mas o que devemos ver é que ele já conhecia a voz do seu Deus, já tinha um relacionamento com Deus e uma confiança na sua palavra. E quando ele sai, a Escritura nos diz no capítulo 12, no verso 4, que ele tinha 75 anos de idade quando partiu de Harã. Ele vai e peregrina na terra de Canaã, a terra prometida, de modo que no verso 6 nós lemos que ele passa por Siquém. Siquém é onde depois Jacó constrói um poço e onde Yeshua encontra com a mulher samaritana em João 4. Yod-Hê-Vav-Hê aparece a Abrão e logo tem uma prova. No capítulo 5 da escritura de Pirkei Avot, um compêndio da sabedoria judaica, nos é dito que Avram ele passa por 10 provas e a fome e a ida ao Egito é uma destas. Avram ele sai do Egito cheio de riquezas, uma sombra do que nós veríamos o povo de Israel e a multitude mista saindo enriquecidos do Egito com ouro e prata e tudo mais. E então Avram ele viaja para Betel, o lugar em que mais tarde Yaakov teria a visão de uma escada. E Avram invoca o nome de Yod-Hê-Vav-Hê, construindo um altar. Avram não constrói uma cidade, mas ele coloca sua tenda e peregrina por toda a terra que Yod-Hê-Vav-Hê prometeu dar à sua semente, a sua descendência após ele. E neste relacionamento, Yod-Hê-Vav-Hê lhe promete uma descendência numerosa e corta uma aliança com ele, que seria tanto do céu quanto da terra, representado no verso 5 do capítulo 15 por: olha para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente. E ele creu em Yod-Hê-Vav-Hê e lhe atribuiu isto por justiça. Esta é uma promessa de uma descendência espiritual do céu, do alto. Mas outra lei escritural é que primeiro as coisas da terra, naturais, porque estas são as sombras das coisas espirituais. Esse é o padrão assim na terra como no céu, que o próprio Messias Yeshua também repete. Então, é no capítulo 13, no verso 16, que nós lemos o Eterno prometendo o seguinte:
E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. E mais uma vez, Avram adora ao seu Deus, o Deus Errad, um só, mas mais do que isso, ao Deus que é tudo o que há. Não há nada fora ou além dele. Ele é a verdade, a realidade. Avram entendeu isso e ele adora construindo um altar. A Yod He Vav He, lemos isso no verso 18 do capítulo 13. Vemos que Avram é avisado sobre a captura do seu sobrinho, Ló. Vai guerrear contra os reis mais poderosos de sua época. Era uma guerra de 5 reis contra 4 reis, e o rei de Sodoma perde, e Ló é capturado, pois ele vivia em Sodoma. E é depois que ele vence esta outra prova que Deus lhe faz a promessa espiritual de uma descendência como as estrelas. E Avram, ele não foi para uma guerra física. A guerra para Avram era espiritual também. Como sabemos disso? Sabemos porque ele não guerreou para obter despojos, bens, riquezas, mas para resgatar Ló. As guerras espirituais não são para se ganhar ou adquirir coisas, mas para restaurar o projeto original, resgatar quem nós fomos criados para ser. E são nestas provas que Avram é aprovado e intensifica o seu relacionamento com o Eterno, de modo que nós lemos no capítulo 17 que quando a circuncisão é ordenada como um sinal, assinatura ou marca, a ligação pelo um vav de um aleph com tav, que é a palavra hebraica para sinal da aliança, Avram tinha 99 anos e 24 anos tinha se passado desde que ele primeiro ouviu a palavra dizendo para que ele lech lechá, saísse dele mesmo. E é só então que Yod He Vav He diz a ele, Ani El Shaddai, Hit Halek Lepanei Vehayat Amin. Eu sou El Todo-Poderoso, anda perante a minha face e sê perfeito. E é só então, 24 anos depois, que Yod He Vav He troca o nome de Avrão para Avraham, pai de muitas nações, ao invés de pai exaltado. E então estabelece a aliança da circuncisão. O que nós precisamos perceber nisto tudo é o seguinte, que Avraham, ele era circuncidado no seu coração, era temente, conhecia a voz e a palavra de El Shaddai, Yod He Vav He, era obediente a esta palavra, era um adorador. E então ele recebe a ordem para fazer a Brit Milá, a circuncisão da carne do prepúcio como um sinal da aliança. Assim, a circuncisão física no prepúcio era em Avram tão somente a marca de algo que já estava operado no coração de Avram. Ele já tinha o seu coração circuncidado. Este é o padrão que o Eterno nos mostra na primeira ocorrência de uma circuncisão nas escrituras hebraicas. E é exatamente isto que Paulo, o rabino Shaul, tenta mostrar aos Gálatas e que dá o debate em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, quando alguns judeus da Galácia insistem em debater com Paulo que sem circuncisão ninguém poderia ser salvo. Quando Paulo assevera que a circuncisão nunca foi para a salvação. Avraham foi chamado amigo de Deus, conhecia a voz e a seguia em obediência muito antes de ter o seu prepúcio circuncidado, exatamente 24 anos antes, pelo menos. Pois devemos até entender que, quando lemos Lech Lechá no capítulo 12, Avram já conhecia o Todo-Poderoso, já caminhava em alguma intimidade com ele. E é exatamente isto que Paulo enxerga quando ele escreve Romanos 2:28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. A primeira circuncisão estabelecida por Deus mostra que só é para ser circuncidado aquele que tem o seu coração circuncidado. Caso contrário, será um símbolo vazio de sentido, da mesma maneira que uma mulher que é infiel ao seu marido e que exibe uma aliança de casamento no dedo, até mesmo quando vai para os seus atos de infidelidade. E é com este ensino em mente que nós devemos entender textos como Gálatas 6,15.
porque no Messias, Yeshua, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E nos escritos paulinos, o termo incircuncisão é apenas uma expressão idiomática para gentil, o não-judeu, chamado pelo judeu de incircunciso ou incircuncisão. Mas na Torá, nas Escrituras, nos profetas, incircuncisão é infidelidade. E por isso nós lemos em Jeremias 9, 26, no final, o seguinte: porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. E o real mandamento de Deus é o que está mais de uma vez determinado em Deuteronômio. Lemos, por exemplo, em Deuteronômio 10, 16, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A promessa e o projeto sempre foi este. Veja também Deuteronômio 30, verso 6. Yod-Heh-Vav-Heh, teu Deus, desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse o teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendais a amar a Yod-Heh-Vav-Heh, teu Deus, com todo o amor de teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivais plenamente. O mesmo mandamento ou instrução nós lemos em Jeremias 4:4, 4:14, Ezequiel 36, 26. E é isto que é explicado na Brit Hadashah, que nós conhecemos como Novo Testamento. Se a circuncisão do coração não for operada, que é meramente exterior, não terá nenhum valor real. Dá sim um sinal de identidade de um povo, quando feita em temor, em obediência, em real aliança. A circuncisão dos meninos aos 8 dias de vida, como Yeshua foi circuncidado, cumprindo toda a instrução da Torá, também naquilo que é no natural, prefigura profeticamente circuncisão que será operada em todo filho de Deus no 8º dia, isto é, no recomeço, na eternidade. 7 fala de uma completude e 8 do reinício da eternidade. No reino eterno de Mashiach não haverá nenhum incircunciso. E a circuncisão que Yod-Heh-Vav-Heh estabeleceu é esta: havendo a circuncisão do coração, então a circuncisão da carne será um sinal desta aliança. Mas a real aliança, ela é operada com os corações e não com a carne. Ou seja, no natural, as coisas são sombras. A realidade é aquela que é espiritual. Espero que vocês tenham compreendido, pois isto ajudará a entender todo o Novo Testamento neste tema de circuncisão. Shalom!